Capítulo 658. O Tulipa Negra. Almirante Infernal Ludiuel. Que legal, saímos do ruim pro pior. Não estamos com um pouco de azar? Flutuando no ar, Klein foi o primeiro a descobrir o navio que se aproximava. Ele não pôde deixar de virar a cabeça para olhar para Anderson, que empunhava sua espada negra e observava seriamente o monstro. Anderson rapidamente retribuiu o olhar, perplexo. Enquanto permanecia cauteloso contra a carne preta acinzentada que poderia disparar a qualquer momento, ele perguntou: "O olhar que você está me dando é muito estranho. Aconteceu alguma coisa de novo?" Assim que disse isso, ele fechou a boca por reflexo e sentiu algo. Com um salto, ele se esquivou do corpo estilhaçado do monstro que fazia suas unhas crescerem rapidamente. Rapidamente chegou ao outro lado do navio. Ao endireitar as costas, Anderson sibilou de repente. Almirante Infernal. Ele não era uma boa pessoa. Como almirante pirata famoso por matar indiscriminadamente, ele não tinha nenhum fardo psicológico quando se tratava de obter lucro pescando em águas turbulentas. Uma vez que avaliasse a situação e percebesse que poderia usar o monstro poderoso para acabar com a Almirante das Estrelas e todos no futuro, ao mesmo tempo que recebia tremendos despojos de guerra, ele definitivamente entraria em ação. Minha má sorte não diminuiu em nada. Ele apenas viu uma oportunidade de dinheiro? A expressão de Anderson distorceu, era um mistério se ele estava chorando ou rindo. Ao mesmo tempo, a informação correspondente surgiu na mente de Klein. Apenas a recompensa colocada pela cabeça do almirante infernal Ludiuel por Loen atingiu 55.000 libras. Ele era um membro extremamente poderoso dos 7 almirantes piratas, aquele com a maior recompensa entre os 7 almirantes piratas. Sua nau capitânia, o Tulipa Negra, não tinha muitos piratas. A maioria dos trabalhos foi deixada para criaturas mortas-vivas ou criaturas do mundo espiritual que ele controlava. Ele matava indiscriminadamente, mas não tinha um fetiche doentio por matar. Tudo o que fez foi concluir seriamente seu trabalho de enviar criaturas vivas para o inferno. Ele tinha todos os tipos de conexões com o episcopado luminoso. Os rumores afirmam que ele possuía um anel deixado pela antiga morte. Enquanto Klein e Anderson olhavam para o Tulipa Negra, o broche dourado no manto de Ketoa começou a emitir uma luz pura e brilhante em vez da luz ofuscante do sol. Na frente da cabine do capitão havia uma figura borrada que aumentava rapidamente de comprimento. Estava repleto do silêncio e da serenidade da aura de um espectro, mas também emitia um calor semelhante ao da luz do sol. Esta foi uma existência extraordinariamente incongruente. Era como se um espectro tivesse sido criado a partir da água sagrada do sol. Era sagrada e maligna ao mesmo tempo. O espectro do sol abriu os braços enquanto voava em velocidades ridículas e abraçava a carne preta acinzentada. O som crepitante de gordura e óleos queimando soou. O espectro do sol e a carne preto acinzentada se anularam quando foram simultaneamente obliterados, não deixando vestígios para trás. O tom roxo escuro nos olhos da Almirante das Estrelas fluiu enquanto o broche brilhava. Rapidamente produziu outro espectro do sol fora da janela da cabine do capitão enquanto atacava a carne preta acinzentada que havia invadido o futuro. E neste momento, Bloodless Half Doyle protegeu Frank, Nina e os outros marinheiros. Ele usou o método de devorar e digerir para resistir à carne do monstro que possuía imensa vitalidade. A velocidade do Tulipa Negra era mais rápida do que Klein previra. Em segundos, havia entrado em uma faixa que era motivo de alarme para o futuro. O veleiro preto com um verde sombrio diminuiu a velocidade e parou ao lado. Não parecia estar ciente do que havia acontecido. De repente,
Klein viu algo quase transparente ao redor do espaço aéreo do futuro. Tinha olhos horrivelmente pálidos enquanto olhava de cima sem piscar. Isto é a versão de um telescópio para um médium espiritual? Após uma pausa momentânea, Klein sacou o revólver com a mão direita e apontou para o olho que pertencia a uma criatura do mundo espiritual. Naquele momento, ele estava um pouco hesitante. Como o aventureiro maluco German Sparrow, atirar diretamente era a escolha que melhor combinava com sua personalidade. Mas neste momento, o almirante infernal Ludwell ainda não havia mostrado nenhum sinal de animosidade. Ele poderia ter dúvidas sobre a facção que apoia Ketoa e se conter. Se Klein matasse precipitadamente o telescópio, isso sem dúvida empurraria a situação na direção de um desenvolvimento mais caótico e perigoso. Durante esse breve dilema, o olho ilusório quase transparente desapareceu. A certa distância, o Tulipa Negra continuou se aproximando à medida que ficava cada vez mais perto. Bem acima do Tulipa Negra, esqueletos brancos, que não usavam roupas ou armaduras de couro, controlavam ativamente as velas enquanto zumbis pálidos patrulhavam a área com cutelos nas mãos. Estes últimos observavam os arredores com olhos verdes ardentes. Sombras, espectros e todos os tipos de criaturas estranhas do mundo espiritual voavam em círculos, perfurando o navio às vezes enquanto o navio projetava rostos transparentes que não eram muito óbvios. Em meio à visão espiritual de Klein, o Tulipa Negra só tinha uma pessoa viva. Era o homem vestido de capitão, que estava em silêncio no convés. Ele usava um chapéu triangular exagerado com uma caveira branca e penas. Usava uma camisa branca com detalhes em renda e um casaco marrom pesado e magnífico. O cinto de couro de boi que segurava suas calças brancas tinha um florete fino pendurado. O homem usava uma máscara prateada. Suas características faciais e contornos estavam escondidos lá dentro. Os buracos que representavam seus olhos, nariz e boca tinham linhas frias que deixavam a pessoa estremecendo. Isso combinava com os rumores da imagem do almirante infernal Ludwell. Onde estão seu primeiro imediato, segundo imediato, terceiro imediato e contramestre? Klein ficou surpreso pela primeira vez com a falta de pessoal vivo no Tulipa Negra antes de rapidamente chegar a uma conclusão. Assim como o terceiro imediato, o comandante artilheiro e muitos dos marinheiros do futuro foram enviados para os demais navios da tripulação pirata, apenas o número mínimo de pessoal foi utilizado para entrar nessas águas. O almirante infernal Ludwell não deixou seus subordinados fracos segui-lo. Afinal, ele poderia controlar os mortos-vivos e as criaturas do mundo espiritual para dirigir o navio. Neste momento, o Tulipa Negra virou-se claramente e apontou para estibordo. Quando o almirante infernal Ludwell tocou sua máscara prateada, uma salva de tiros soou. Balas de canhão voaram, algumas caindo no mar antes de chegarem perto, produzindo respingos, outros ultrapassaram e caíram em algum lugar ainda mais distante. Esta era uma calibração. Logo, o Tulipa Negra produziu uma segunda saraivada de tiros de canhão de bombardeio. Klein estava prestes a ativar a fome rastejante e usar o poder de distorção do Barão da Corrupção para mudar o alvo das balas de canhão, mandando-as para mais longe quando viu Anderson Hood levantar a mão direita e empurrá-la para frente. Corvos flamejantes amarelo-alaranjados condensaram-se instantaneamente enquanto voavam com precisão para interceptar cada bala de canhão. Estrondo, estrondo, estrondo. Chamas ofuscantes foram emitidas no ar enquanto os destroços se espalhavam, era como se dezenas de fogos de artifício estivessem em exibição. Devo dizer que os poderes de um piromaníaco são muito úteis no mar. É uma versão mística de um sistema de defesa contra mísseis balísticos.
Porém, isso ocorre porque Anderson é o caçador mais forte e já alcançou a sequência 5. Se fosse Danites, não teria como bloquear todos eles. Seria bastante impressionante se ele pudesse acertar metade. Quando uso o controle de chamas, só consigo lidar com uma bala de canhão por vez. Enquanto Klein suspirava, o Tulipa Negra cessou seu bombardeio e mudou sua velocidade novamente, fechando a lacuna entre ele e o futuro. À medida que se aproximava, a superfície do mar entre os dois gigantescos veleiros, tingida pela luz dourada do sol, rapidamente ficou preta. Não parecia tinta, mas sim a noite mais escura, sem lua ou estrelas. Criaturas ferozes translúcidas e ilusórias rastejaram para fora deste mar escuro. Cadáveres pálidos estendiam as palmas das mãos, que tinham carne podre pendurada enquanto chamas vermelhas escuras ou frias emergiam, formando pares de olhos. De repente, a área pareceu se transformar na entrada do inferno. Todos os tipos de criaturas mortas-vivas flutuavam na superfície do mar em números densos enquanto avançavam como um maremoto sem fim. Anderson olhou de volta para os espectros do sol que estavam destruindo a carne preto-acinzentada, e ele sabia que a Almirante das Estrelas estava em um momento crítico para lidar com um monstro aterrorizante. Tudo o que ele pôde fazer foi suspirar e olhar para German Sparrow com um sorriso amargo. Quando ele estava prestes a pressionar as mãos no navio para criar chamas escarlates que se espalharam para evitar a invasão do exército de mortos-vivos, ele ficou surpreso ao ver German Sparrow se virar e voar de volta para sua cabine. E ele fugiu? De jeito nenhum. A expressão de Anderson congelou claramente. Ele fez uma careta enquanto se inclinava apressadamente para frente com as palmas das mãos estendidas para pressionar o navio. Silenciosamente, uma faixa de chamas escarlate subiu ao céu e inundou a área à sua frente. Neste momento, um amuleto de repente caiu diante dele quando ele ouviu uma palavra dita pelo antigo Hermes. Tempestade. Anderson instintivamente olhou para cima e viu German Sparrow em sua camisa de gola redonda e jaqueta marrom sendo balançado por uma tempestade enquanto voava rapidamente em direção ao Tulipa Negra. E ele está cometendo suicídio? Não consigo entender tamanha loucura. Anderson ficou boquiaberto ao se sentir confuso. Com os efeitos do encanto e as bênçãos do vento, Klein voou para o espaço aéreo acima da proa do Tulipa Negra. O almirante infernal Ludiwell imediatamente olhou para ele. Os olhos por trás da máscara prateada ardiam silenciosamente com duas chamas brancas pálidas. As sombras, fantasmas e as criaturas do mundo espiritual do domínio da morte que estavam espiralando acima do Tulipa Negra imediatamente enxamearam em direção ao inimigo. Eles abriram a boca, soltando gritos de silêncio, ou estenderam suas longas línguas com rostos encolhidos, como se estivessem extremamente excitados. Klein olhou para eles com uma expressão inexpressiva enquanto enfiava a mão esquerda no bolso, liberando a parede de espiritualidade em uma caixa quadrada. Então, pegou o apito de cobre de Azik, que estava amarrado a alguns palitos de fósforo, e os jogou no convés da popa do Tulipa Negra. De repente, as sombras e fantasmas transparentes, frios e indistintos pararam. Era como se fossem vermes congelados. Depois disso, não hesitaram em virar seus corpos para voar rapidamente para a popa do Tulipa Negra. As estranhas criaturas do mundo espiritual seguiram de perto. Em menos de um segundo, os esqueletos e zumbis que ajustavam os canhões traíram o almirante infernal. A proa ficou completamente vazia, exceto Ludiwell. Klein pousou no convés enquanto pressionava seu boné, pousando bem na frente de Ludiwell. Seu corpo estava ligeiramente curvado quando ele soltou a mão direita do boné, seu olhar fixo no almirante de máscara prateada.